Olá, sejam bem-vindos a mais um Roberto Gamito. Vamos continuar na senda costumeira deste podcast, um dos seus eixos, ler fragmentos do livro Lembro-me, de Joe Bernard, salvo erro, e Perec, e a partir desse fragmento iniciamos uma discussão. O atrativo deste episódio é ter uma figura que por acaso é feminina e por acaso está aqui ao meu lado, que não me deixa mentir, personagem essa que me é querida e que já apareceu em 2 episódios, um dos quais durante o apagão, onde suspeitámos que o mundo ia acabar e afinal acabou, mas não nos moldes que nós achámos. É um apocalipse com eletricidade. E no outro foi um episódio onde estávamos na praia e eu a expor raciocínios brilhantes e do outro lado a Jéssica a ripostar. É o feitio dela que não me deixa acreditar no meu talento. Passo a palavra para o estúdio e neste momento a Jéssica há de ler o fragmento em questão, a partir do qual vamos começar a falar sobre qualquer coisa. Eu perdi. Entretanto, houve uma preparação. Lembras assim de cor? Eu vou acreditar. Vamos passar novamente para o estúdio. Lembro-me de pensar se devia ou não de matar moscas. Pensei isso em puto. Pensei com moscas e com formigas. Lembras de ter pensado isso em criança? Não, em criança não. Que há 15 dias? Talvez há 2 dias atrás. Estava a olhar para umas formigas e estava a ponderar se devia ou não matá-las. Qual foi o desfecho? Se for trágico, não digas. Não. Posso também partilhar um episódio muito interessante da minha vida, que foi há pouco tempo. Levantei-me e fui fazer um xixizinho. Um xixi, caralho. Um xixizinho é um xixi, mas só que Pequenino. se o xixi tivesse voz, seria agudo. Enfim, isto era para ser uma piada, vamos supor que foi. E entretanto estou a olhar e no canto do olho vejo assim tipo um bicho, uma coisa a passar. E então estava uma lagartixa, uma osguinha pequenina, uma osguinha bebê, na minha banheira. A fazer o quê? Não sei, estava lá a passear, deve-se ter enganado no caminho. Se não estava numa parede. E então eu fui buscar um recipiente e uma tampa e depois fui devolvê-la ao meio ambiente, fui pô-la num vaso. Não sei se vocês sabem, mas as osgas é pô-las num vaso, bom estrume, regá-las todos os dias e quando sabem, tem uma osgueira. Mas, por exemplo, eu ponderei em atirá-la pela varanda, tipo, borda fora, estás a ver? Obviamente também ponderei em matar o bichinho, mas eu depois pensei, é tão pequenina, é tão fofinha, coitadinha. A sorte dela foi ser pequena. É assim, se fosse maior, eu se calhar assustava-me mais. Vamos supor este cenário, era tudo igual, só que em vez de pequenina, grande. O que é que aconteceria? Eu acho que me tentaria encher de coragem e tentaria fazer o mesmo, mas não sei. Havia probabilidade dela sair pela varanda. Sair pela varanda, não. Imagina, o bicho maior faz mais impressão. Tentaria apanhar na banheira também e depois tentaria pôr também num vaso, não é? Melhor um vaso do que atirá-la pela janela. Põe no não vaso tem paraquedas. e depois atira o vaso e atira a osga, tudo junto. Mas pronto, a vantagem é que elas não saltam. Eu já vi osgas a saltar. Quando acabarmos isto, vamos ver osgas a saltar no YouTube. Saltam mesmo? Saltam. Não sei se são todas as espécies. Eu também, por acaso, nunca vi uma osga numa banheira. Essa é nova. Deve ter pensado. Deve ter questionado. Como é nova, está na idade dos porquês. Porque é que as osgas estão sempre em paredes? Está aqui uma banheira. Já pensaste bem que as osgas estão sempre em paredes? Ou em muros? Raramente vês uma osga no chão. Isso foi porque alguém a atirou para o chão. Raramente vês uma osga no chão. Assim nunca tinha reparado. Também o que é que elas vão fazer no chão? Pois, estão mais vulneráveis. O que é que tu vais fazer para as paredes? No caso delas é apanhar sol. E repara, se os crocodilos souberem disso, uma osga está a um nível superior ao crocodilo. O crocodilo só pode nadar no chão e à procura do melhor sítio, do melhor spot para apanhar sol. A osga, deixa-me lá ver qual é a parede
O crocodilo não pode subir paredes, em princípio. Voltando às moscas. Quantas moscas matas por ano, em média? Eu tenho muito ódio de moscas. Mas sabes que a mosca é crucial para a vida, porque ela trata da morte. Se não fosse ela, o mundo seria uma merda ainda maior. Pois acredito, mas o que é que elas fazem dentro dos escritórios e dos estabelecimentos e de casa? O que é que elas fazem ali? Elas são muito burras, porque depois tu abres a janela e elas continuam a cismar que têm tipo que voar contra o vidro. Mas isso, um pássaro é um bicho mais inteligente e volta e meia também dá umas cabeçadas. Olha, por falar em pássaro, fizeste lembrar no outro dia. Também cheguei de manhã ao trabalho e estava um pássaro numa pássaro banheira. pequenino. Ok, numa banheira. Não, isto no trabalho, não. Numa banheira, não. E ele estava a cismar que tinha que despassar o vidro, a montra. Mas não parava, estás a ver? Tenho que conseguir. Não desiste dos sonhos, não é? Eu tenho que conseguir. Era um pássaro bebê. De alguma forma é um vídeo motivacional. O gajo não desiste dos sonhos. E depois eu cheguei assim ao pé dele e estava a dizer, não, é para ali. É para ali. Ele veio para cima de mim. Eu assim, para a minha mão. Se calhar ele agora... Não. Saltou depois e voltou para ir para outro sítio para tentar outra vez ir pela porta de vidro. Daí ele pensou, não, agora já dá. Agora já dá. Pronto, até que depois... Mas não achas que o ser humano, talvez não este exemplo em específico, algo de vidro e tenta como se fosse um super-herói que atravessa superfícies. Mas o ser humano, por vezes, cisma numa coisa, dá-se conta que não dá e vai até que, em princípio, não vai dar na mesma, mas ele acha que o problema não está nele. Temos estas dinâmicas de pássaro que bate e bate no vidro e não aprende. Para o pardal ou para o pássaro é vida real, para nós é uma metáfora. Mas é tipo, era fixe às vezes chegar ao pé de alguém, estender a mão e dizer, não, olha, para ali. Mas ele está convicto, porque se calhar... Não, mas ele depois conseguiu, ele depois saiu dali e voou para a árvore. E o que é que achas que ele sentiu quando conseguiu? Achas que ele... Estamos a humanizar o pássaro, mas já estamos nesse passo. Se ele tivesse consciência, achas que ele conseguia olhar para trás e perceber, errei, ou vai acreditar que amanhã volto lá e vou tentar passar por aquele lado? Não, há cá às tantas, aquilo podia estar ali um reflexo e ele estava a tentar ir para uma árvore que estava refletida no vidro. E ele era bebê, não vê bem ainda. Qualquer animal em maior ou menor grau é tentativa e erro, e tu os erros vais tentar não repeti-los, não é? Nem que seja um trauma associado, é aquela, como é que se chama isso em psicologia? É recompensa, castigo, isso é o reforço positivo, não é? O reforço positivo. Se bem que pronto, o pardal em princípio não sabe psicologia. À medida que as aves vão envelhecendo, será que a probabilidade de andarem contra vidros é maior, menor, mantém-se? Gostava de saber isso. Sim, parece-me um assunto super interessante no meio de tantos. Não gostei dessa cara. Sou alvo de apocamento. Chacota. De chacota mesmo, sou vilipendiado com desdém. Mas não me respondeste à pergunta. Se tivesses de dar uma estimativa, quantas moscas matas por ano? Umas 100. 100? Nem dá uma de 3 em 3 dias. É porque quando eu mato logo às 3 e às 4. Sim, mas depois estás bué de tempo sem matar. Correto. Como os velhotes dizem, este ano é um bom ano para moscas, como é um bom ano para favas, é como colheitas. Achas que este ano vai ser um bom ano para moscas? Acredito que sim. E num bom ano para moscas, talvez mates mais moscas. E ficamos sem mais tema para falar. Há um episódio do Breaking Bad. Da mosca? Yeah. Nunca vi, mas já ouvi muita gente a falar. Acho que é o melhor episódio de sempre. Mataram a mosca? Acho que sim. Eu não sei se sabes. Os budistas, alegadamente, não matam nenhum animal. Se bem que isso é impossível. Vais sempre matar, nem que seja uma formiga, não consegues estar consciente. Mas a intenção que está por trás é que é importante. Sim, mas pá, a formiga é igual. A formiga a estrabuchar, a morrer. Olha,
Vá lá que ele não tinha intenção de matar. Mas a intenção é que conta. E conta para a pessoa, não tem um peso da consciência, mas para a formiga é igual. Achas que a formiga, quando está a estrabuchar entre a vida e a morte, olha para o budista, olha, ele não teve intenção. O quanto é isso? Então, pois. Nós estamos todos a conviver uns ao pé dos outros, não é? Já deu para perceber. Vai, metes o pé, já pisaste um caracol. Ou uma coisa assim. Ouvi dizer que também és uma assassina de caracóis. Sou? Tens ideia de quantos é que tens assassinado nos últimos dias? Não, nenhuns. É assassínio por desporto. Não comes caracóis. Como, mas não gosto muito. Eu quando mato é por desporto, eu não como caracóis. Faz de mim má pessoa? Não. Não? Não. És uma excelente pessoa. Apesar de ser assassino de caracóis? Claro. E fechamos a emissão. Ficámos com esta ideia que não somos budistas, pomos osgas em vasos. A nível de número de moscas por ano, eu não sei se estás na média nacional ou não. O Instituto Nacional de Estatística precisa de se preocupar com as cenas realmente prementes. Quantas moscas matam portugueses em média por ano? Isto é que interessa. Que é para saber se estou aqui ao lado de alguém que é muito fraquinho a matar moscas. Porque num cenário de seca, as moscas aparecem e eu quero estar ao lado de alguém que saiba matar moscas. 300 moscas por ano, isso não é nada. Já viste aqueles documentários? Às vezes estão os leões, não é? O rei da selva, rodeado de 500 mil moscas. Belo reino, tens aí um reino de merda, não é? Um reino de merda. Até ao próximo apiadeiro.